o início da nossa aula, vamos começar com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa manhã na nossa vida, porque as Tuas misericórdias estão se renovando sobre nós, ó Pai. Senhor, nós queremos agora, nesse momento, entregar as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor, como um sacrifício vivo diante de Ti. Queremos nos despojar de nós mesmos, ó Pai, todos nós aqui, que o Senhor possa estar perdoando os nossos pecados, nos limpando, nos purificando e nos tornando, Senhor, nesta manhã, canais livres, ó Deus, para receber a Tua palavra. Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito, ó Pai, passe entre nós e que Ele faça, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que está aqui nessa sala, aqueles que estão entrando, ou mesmo aqueles que não puderam entrar, que o Senhor esteja fazendo algo novo na nossa vida hoje, nessa manhã, Senhor, trazendo a Tua palavra sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos então, vendo a aliança de Deus, a aliança com a sua criação, e hoje nós vamos continuar então com Noé e vamos avançar para Abraão. Queridos, só recapitulando então, Deus quando criou todas as coisas, criou de forma perfeita, com um propósito perfeito. Esse propósito Deus não desfez dele, Deus continua com esse propósito, Ele não anulou a sua aliança, tanto que Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança para viver em aliança com o ser humano, E esse ser humano tem que cumprir algumas coisas diante de Deus para que essa aliança dê andamento. O pacto de Deus conosco não terminou quando o homem pecou. Pelo contrário, embora isso tenha ficado, digamos assim, humanamente falando, manchado, Nós pecamos diante de Deus, então nós rompemos com essa aliança, mas Deus não quebrou o seu pacto com a humanidade, não quebrou o seu pacto conosco e nem com a sua criação. O que acontece é que a partir do momento que o homem pecou, a aliança está atrelada a sacrifício, a morte de um inocente. Mas isso tudo Deus também já estava no comando desde antes da fundação do mundo, queridos? Nada pega Deus de surpresa, digamos assim. E nós vimos então que a aliança de Deus começa ali com Adão, e ela avança na linhagem de Sete, e ela chega até Noé. E nós vimos em detalhes, essa aliança de Deus com Noé, ela envolve então, desde lá de trás de Adão, ela envolve o quê? 3 mandatos, o mandato social, cultural e o espiritual. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando Noé desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer um sacrifício a Deus, reafirmando, de que ele estava em aliança de obediência com o Senhor, reafirmando de que ele iria o quê? Adorar a Deus e continuar a aliança do Senhor na terra. E vimos também que Deus, ali com Noé, ele novamente deu os 3 mandatos para Noé. O mandato espiritual, o social e o cultural, E agora nós vamos avançar um pouco mais, queridos, e nós vamos para Gênesis capítulo 9, é onde começa a nossa aula a partir de hoje, que Deus deu um sinal para Noé desta aliança. Nós vamos ver que daqui para frente, queridos, Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a revelar cada vez mais para a humanidade, É uma revelação progressiva do que é essa aliança dele conosco. Então, conforme vai avançando as alianças com as pessoas que ele escolhe, com as famílias, com todos aqueles que Deus vai o quê? Colocando nessa aliança, ele vai revelando cada vez mais o que significa isso. E nós vemos agora que Deus, ele faz o quê com Noé? Ele estabelece a confirmação da aliança dele com Noé através de um sinal visível. E vamos então para Gênesis 9, a partir do versículo 8, que diz assim: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca,
como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e você e entre todos os seres vivos que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Vocês estão vendo aqui, queridos? O que Deus está fazendo? Deus está dizendo o seguinte para Noé: Noé, eu estou confirmando a minha aliança com você. Que aliança é essa? A aliança da criação. Porque está vendo que ele estabelece aqui que a aliança com Noé e com todos os seres vivos da terra é a mesma aliança, né? Ela está avançando na história da humanidade. Deus está o quê? Cumprindo a sua palavra, né? Pactual. E ele diz o seguinte, que ele estabelece essa aliança agora através de um sinal. Nunca mais destruirei a terra através de um dilúvio. Irmãos, aqui a gente tem que pensar o seguinte, vamos entender um pouco o que isso aqui significa. Hoje em dia, na verdade, né, não só hoje em dia, mas depois desse acontecimento aqui que foi o dilúvio, o que começou? A Terra, o planeta Terra, continua tendo, sempre teve e ainda terá muitas chuvas, enchentes, sim, tsunamis, certo, queridos? Essas coisas continuam a acontecer, mas um dilúvio universal nunca mais aconteceu. E não irá acontecer novamente. É como nós falamos na semana passada, a Terra voltará a ser reconfigurada, mas não mais com água. Será de outra maneira, né? Que Deus vai exercer isso. E ele coloca, então, ele estabelece esse sinal, né? É muito claro aqui, no versículo 13. Porém, nas nuvens o meu arco. A gente vai detalhar um pouquinho isso daqui, né? O meu arco, a gente chama esse arco hoje de arco-íris, correto, queridos? Mas arco-íris é uma palavra que está na língua portuguesa. E, na verdade, a palavra íris não está na Bíblia. Ela é originária do grego. Então, do grego passou para o latim, ok? O Império Romano adotou isso. Isso veio, então, através dos séculos e chegou até a língua portuguesa e veio até nós. Mas íris é uma palavra grega. O que está na Bíblia, então? O que está na Bíblia é a palavra arco. Arco, querido, a palavra original aí hebraica, keset, significa o seguinte, é o arco de poder. A ideia aqui dessa palavra é o arco e flecha. Sabe a arma, que é um arco e flecha, que isso era utilizado na antiguidade? É exatamente essa palavra aqui, que Deus está dizendo. Estabelecerei convosco um arco. Que arco é esse? Um arco de poder, do meu poder. É um arco de aliança de Deus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte através desse arco. Eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo soberano, serei sempre, e eu sou absolutamente soberano sobre a minha criação. É isso que Deus está colocando aqui. Esse sinal, então, queridos, o arco, eu vou falar do íris, representa o poder soberano de Deus em cumprir a sua aliança com a sua criação. O arco revela a presença de Deus entre nós, é isso que quer dizer o arco, e a sua promessa de salvação. O arco, querido, se vocês observarem, vou falar do arco-íris, que é o arco, né? Ele surge, eu não vou explicar isso em detalhes, que não é o caso, mas ele surge através do quê? De raios solares que incidem sobre o quê? Sobre gotículas de água que estão na atmosfera. Por isso que ele aparece logo após uma chuva. E esse arco-íris, queridos, a gente só vê a meia-lua, né? Quando nós olhamos para o céu. Mas, na verdade, ele é uma aliança, tá? Ele é redondo, ele é um círculo. Quem enxerga o arco-íris do topo de uma montanha consegue ver que ele é um círculo. Então, ele realmente simboliza uma aliança, queridos, porque hoje a aliança de um casamento, aliás, isso desde que o mundo é mundo, é simbolizado o quê? Por um círculo.
Então, é a aliança de Deus conosco, é o casamento de Deus conosco, onde ele é o quê? Onde ele é o marido, ele é o Senhor, ele é o dono, e nós somos a noiva, nós somos os seus servos, os seus filhos. Então, é estabelecido dessa maneira. Porém, nas nuvens, o meu arco. A palavra íris, vamos detalhar um pouco ela aqui, que aparece aí, ela vem da mitologia grega, certo, queridos? Então, íris era uma criatura do ar, ok? Era um daimon, eu já falei dessas criaturas em aulas passadas, ok? Íris é um daimon, que nós traduzimos hoje como sendo demônios, mas lá na Grécia Antiga não era traduzido dessa maneira. É uma criatura do ar, que eles acreditavam, né, na mitologia e na cultura grega antiga, eles acreditavam que essa criatura voava sobre a terra, com um chale colorido envolvendo ele, de várias cores, tá? E era tão rápido o movimento dessa criatura, chamado íris, que deixava um rastro de cores nas nuvens. Ok, queridos? Por isso que a palavra íris, depois, ela foi ligada a quê? A cores. Então, é daí que vem a palavra grega, que nós, né, colocamos aí, apareceu na língua portuguesa, arco-íris. Então, esse íris da mitologia grega, esqueça, né? Esse ser que voa com chale colorido e que deixa um rastro no céu e nas nuvens, isso aí é mitologia grega, isso aí é demônio, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus indica arco, certo, queridos? Depois tem toda uma conotação ideológica, que nós não vamos entrar aqui, do porquê que o arco-íris entrou aí como símbolo, né, de um povo que está aqui nos nossos dias, né? Mas isso não tem a ver agora, mas tem a ver com íris, com esse ser aí que voa com o chale, certo, queridos? Bom, se nós pegarmos aqui, nós temos dois textos muito interessantes que falam sobre arco. É a mesma palavra que aparece ali, vai aparecer em Ezequiel capítulo 1, tá? Eu vou ler dos versículos 26 a 28. Então aqui Ezequiel está tendo o quê? Ele está tendo uma visão do trono de Deus, certo? Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, ele está vendo aqui alguém no trono, ok? Havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como um fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Olha aqui. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A visão que Ezequiel está tendo aqui, queridos... Desculpa, querido, só repete o texto de Ezequiel para mim. Ezequiel 1, dos versículos 26 a 28. Obrigado. Ok? Queridos, esse texto, ele está dizendo o quê? Ezequiel está vendo quem aqui? Ele está vendo Jesus entronizado. Vocês estão vendo que no trono de Jesus há como um arco, porque esse arco simboliza poder, queridos, simboliza soberania e simboliza salvação. O arco simboliza a aliança do Senhor Jesus conosco. É ele que Ezequiel aqui está vendo no trono. Então a mesma palavra vai aparecer, é a glória de Deus, ok? Comparada com o quê? Com um arco nas nuvens nos dias de chuva, que é o que a gente chama de arco-íris. E a gente entende o seguinte, esse reino de Deus, esse reino de Jesus, é um reino de salvação e é um reino de paz. Então, neste trono, tem o quê? Tem um semelhante a homem. É o Senhor Jesus aqui entronizado, é uma teofania, né, que ele está vendo. Que reluzia como um metal em chamas, envolto por essas cores desse arco, né? É o trono circuncidado pelo arco da aliança de Deus conosco.
E esse arco aparece também em outro lugar. Então, vamos lá. Agora eu vou ler Apocalipse 4, versículos de 1 a 3, queridos, que diz assim. João está tendo uma visão aqui do trono também, tá? Aqui é o apóstolo João. Então, Apocalipse 4, de 1 a 3. Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Aqui a palavra aparece arco, tá, gente, no original. Semelhante no aspecto à esmeralda. Vocês estão vendo aqui que João, séculos depois de Ezequiel ter tido essa visão, ele tem praticamente a mesma visão. Ele está vendo aqui o trono com alguém assentado, com pedras preciosas. Veja bem, aqui ele não está vendo só Jesus, tá? Ele está vendo o trono com o Pai junto. E o que tem nesse trono? Tem o arco. Novamente aqui nós vemos o quê? A visão do arco de poder da aliança do Senhor no trono de Deus. Então, queridos, a conotação de arco, biblicamente, ela é muito diferente da conotação que nós temos hoje, do que seja um arco-íris, né? Então, é a aliança do Senhor conosco. Eu quero terminar de ler o texto de Gênesis capítulo 9. Volta lá comigo, Gênesis 9. Eu vou ler a partir agora do versículo 14. Diz assim: sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Presta atenção nisso. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Certo, queridos? Então existe agora um sinal feito com Noé. O arco da aliança de Deus conosco. E a gente vê esse sinal até os dias de hoje. Ok? Vamos avançar então, queridos. A aliança então que começou lá com a criação, através de Adão, se estendendo para Sete, chegando até Noé, ela vem agora para Sem. Vocês estão vendo aqui que Noé teve 3 filhos. Ele teve mais filhos, ok, queridos? Com certeza. Mas a Bíblia vai falar de Sem, Cã e Jafé. Essa aliança se estende através da linhagem de Sem. Tá? E nós vamos ver então aqui Gênesis capítulo 10. Vamos para lá então. Versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio, os outros filhos que ele teve. Para nós continuarmos aqui, queridos, falar um pouco sobre a aliança que Deus estabelece agora com Sem, né? A gente tem que entender o texto que está anteriormente aqui. Quando Noé, a Bíblia vai dizer claramente que apesar de Noé fazer parte da aliança de Deus, ele é homem. E como ele é um ser humano, ele é pecador. Certo, queridos? Então, volta comigo aí, capítulo 9 de Gênesis, versículo 20. Nós vamos ver aí a humanidade de Noé. Versículo 20 do capítulo 9. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, a Bíblia está falando de novo que ele é pai de Canaã. Está frisando isso para nós. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus 2 irmãos.
Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, olha aqui, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse: maldito seja Canaã. Já já a gente vai ver. Seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Irmãos, a gente vê aqui uma situação. Noé planta uma vinha. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a terra, cultivar a terra, e ele se embriaga. Olha aqui a humanidade pecadora do homem. O homem continua sendo pecador. E ele está dentro da sua tenda, ok? E ele faz o que ali dentro? Ele fica nu, ele está embriagado. Então, o que acontece? Cã vai entrar nessa tenda, vai ver esse pai nu. O que ele tinha que fazer ali? Porque vocês têm que pensar que Noé é líder de clã. E como líder de clã, ele é um representante de Deus na terra. Então, o que acontece? Os filhos devem reverenciar Noé. Não. Ele tinha que cobrir o pai, entrar ali. Eles sabiam que estava acontecendo alguma coisa com Noé dentro da tenda, com certeza. Ele tinha que entrar com o rosto virado e cobrir o pai, mas ele entra, observa a nudez do pai, e ele vai avisar os outros dois irmãos. Aí, o que acontece? Vem Sem, junto com Jafé, ele sim, com o rosto desviado, cobrem. Eles não olham para o pai daquela maneira. E Noé fica sabendo, né? E a gente entende aqui o seguinte, queridos, antes de Noé pronunciar bênção e maldição aqui, já dá para ver claramente que Sem é um homem temente a Deus. Ele já faz parte da aliança. A graça de Deus já alcançou Sem aqui, pela atitude dele. E a gente vê a atitude desonrosa de Cã, que é pai de Canaã. Isso vai chegar lá na frente com Abraão, Moisés e Davi, certo? Então, nós vemos o seguinte: maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. O que significa isso? Significa que Canaã vai ser o quê? Vai ser desolado pela descendência de Sem. Canaã vai ser destituído de suas terras pela descendência de Sem. Imprecar maldição sobre Canaã, Canaã é filho de Cã. Ok, queridos? É o descendente de Cã. Quando ele está declarando maldição sobre o filho de Cã, Canaã, ele está dizendo o seguinte: as terras de Canaã vão pertencer a Sem, a descendência de Sem. E ele vai dizer, olha que interessante, ele não fala bendito seja Sem. Ele fala bendito seja o Senhor Deus de Sem. O que Noé está dizendo aqui? Que Yahvé é a palavra que aparece aí. Já é Senhor absoluto da vida de Sem. Ou seja, a aliança de Deus com Sem chega até aqui porque Sem foi escolhido. A graça de Deus chegou até esse filho de Noé. E aí sim, né? Daí para frente agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver os descendentes de Sem. Eu não vou ler com vocês, mas a descendência de Sem está descrita ali em Gênesis capítulo 11. Depois vocês podem ler, né? Eu só vou falar da linhagem, da descendência, por onde vai a aliança. Tá bom, queridos? Eu estou caminhando com a aliança, com os descendentes da aliança. Então, Sem gerou a Arfaxade. Arfaxade a Salá, Salá a Eber, Eber a Peleg, Peleg a Reu, Reu a Serug, Serug a Naor, Naor a Terá, e Terá gerou Abraão. Ok? A aliança de Deus, então, chega a Abraão. Quero só fazer aqui uma observação, queridos, que essa descendência que eu li aqui,
né? Essa geração, essa linhagem de Sem, ela vai dos versículos 10 a 27 do capítulo 11 de Gênesis. Só que se você ler um pouquinho antes, tá? Se nós lermos o capítulo 10 de Gênesis, versículo 22, diz assim, ó, capítulo 10, 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Tá vendo quantos filhos que Sem teve? Mas eu caminhei na linhagem de Arfaxade. Por quê? Porque é dessa linhagem que você chega a Abraão. Então, a aliança de Deus com Sem, ela caminha por Arfaxade, ok? Até nós chegarmos no capítulo 11, versículo 25, que diz assim: e depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, que na verdade aqui é Abrão, né? Naor e Arã. Bom, queridos, Abrão significa pai de um povo. Pai de um povo, tá? O nome dele vai ser mudado por Deus. Vai ser de Abrão para Abraão, isso na língua portuguesa. Semana que vem eu vou mostrar isso no hebraico, que significa pai de muitas nações, ok? A aliança de Deus com Abrão. Rapidamente aqui falando que esse não é o intuito da aula, mas nós temos que situar que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, uma terra, um lugar na Mesopotâmia mergulhado totalmente pela idolatria, ok? Ali ninguém tinha conhecimento do Deus vivo, mas vocês têm que entender que Deus levou essa família para lá. Terá estava lá, ali nasceu Abraão. Dali eles vão para Arã, mas Abraão recebe a promessa de Deus, a aliança de Deus com Abraão, ela é firmada quando Abraão ainda está em Ur dos Caldeus. Então, o que acontece? Embora Abraão não soubesse, não tivesse talvez conhecimento desta aliança de Deus, Deus faz o quê? A graça de Deus atinge Abraão, Deus escolhe, ele pinça Abraão daquilo ali. Por quê? Porque ele já vinha trazendo toda a linhagem, desde ali de Sem até chegar em Abraão. Então, é Deus quem escolhe, não é Abraão quem escolhe. Certo, queridos? Vamos agora para Gênesis capítulo 12. Vamos lá? São os 3 primeiros versículos. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ok? E vai para a terra que te mostrarei. Queridos, sai. A ordem de Deus aqui, o pacto de Deus com Abraão aqui, a ordem dele, sai. Essa palavra sair, que aparece aqui, lehá, no hebraico, significa sai-te de ti mesmo. Sabe o que é isso? Sai da tua zona de conforto, porque eu fiz uma aliança contigo. Queridos, a palavra de Deus para hoje, para nós, é a mesma. Sai da tua zona de conforto, porque Deus tem uma aliança conosco. O que é sair da nossa zona de conforto? É fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos acomodados em situações e não estamos fazendo a vontade de Deus. Sai-te de ti mesmo. Esse chamado, queridos, na verdade, como eu falei para vocês, ocorre lá em Ur. Quem é que diz isso? Está lá em Atos capítulo 7, versículo 1 diz assim, de 1 a 4. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Olha aqui. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. Deus fala com Abraão, queridos, em Ur. Aí Abraão sai de Ur junto com toda a sua parentela, seu pai, seu familiar, todo mundo, e vai parar em Arã.
E ele fica um tempo em Harã. E é depois que ele sai de Harã e vai em direção a Canaã, a terra que Deus lhe dá, certo? Bom, sai da tua terra, símbolo de poder econômico e político. Abraão, sai da tua terra, sai do que você está acostumado aí com a economia aí do teu povo, tá? Da tua terra. Sai desse poder político que você está vivendo. Sai daquilo que você está acostumado aí em termos de terra, de posses. Sai da tua terra. Tá? Deus está tirando, olha a aliança de Deus com Abraão. Ele está retirando Abraão da onde? Do meio idólatra, pagão. Tá? Para levar Abraão para uma outra terra, que é a terra prometida, que na verdade vai muito além do território de Israel, é a terra prometida da eternidade, queridos, olha sempre por esse lado. Sai da tua terra, sai da tua parentela, ou seja, sai das circunstâncias do teu nascimento, dos teus costumes, das culturas, do teu jeitão, né? Que você está acostumado aí, sai da tua parentela, sai do meio desse povo, que está o quê? O tempo todo em volta de você, mergulhado o quê? Na idolatria e nos costumes pagãos. Sai daí. Sai da tua parentela, dos teus parentes. Sai da casa de teu pai. Tá? Sai da dimensão psicológica que você tem dentro da tua casa. Sai daí. Sai do que você herdou geneticamente, emocionalmente, psicologicamente, através de aprendizados. Sai da casa do teu pai, porque eu sou teu pai. É o que Deus está dizendo aqui para Abraão. Tá? E vai para onde? Vai para uma terra, para um lugar que eu hei de te mostrar. Queridos, isso aqui é o quê? Isso são os termos da aliança de Deus com Abraão. Vocês podem perceber que esse chamado da verdade, né, esses termos, implicava em quê? Implicava numa separação radical de tudo aquilo que Abraão conhecia. Uma separação radical. E aqui nós vemos que a aliança de Deus, ela está fazendo o quê? Ela está se revelando cada vez mais de maneiras mais específicas. Ela está agora o quê? Ela está especificando um povo. Tá? Ela está caminhando em direção a um povo, a uma nação. Vamos voltar então para Gênesis 12, versículo 2 agora. Gênesis 12, versículo 2. De ti, aqui são as promessas. Então, no versículo 1, nós vimos o que? A ordem da aliança. Tá? Então, as ordens da aliança são essas. Você tem que sair. Quais são as promessas da aliança agora? De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok, queridos, vamos entender então. A promessa dessa aliança com Abraão, ela envolve o quê? Vou te abençoar pessoalmente, Abraão. Estarei contigo. Lhe darei um descendente. Olha lá. Isso são bênçãos que envolvem a pessoa de Abraão. Vocês têm que entender que quando Abraão recebe isso aqui, ele está com 75 anos. E ele não tem filhos. Ok? Não tem filhos. E para piorar a situação, Sara é estéril. O que mais Deus fala? Vou fazer de ti uma grande nação. É a bênção nacional sobre o povo de Israel, ok? Farei de ti uma grande nação. E através de você, Abraão, vou abençoar todas as famílias da terra. Isso é a bênção universal. Ou seja, aqui vocês percebem que isso vai se estendendo? Vou te abençoar, Abraão, pessoalmente. De ti o quê? Farei uma grande nação, através do teu filho, da tua descendência, e através desta nação, abençoarei todas as nações da terra. Entenda, queridos, Deus não está falando da nação de Israel, embora ela esteja aqui envolvida, ela está, mas Deus está falando de Jesus, ok?
Vamos lá para o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, olha aqui, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Estão vendo aqui? Deus elegeu Abraão, então, para cumprir essa aliança, queridos, com o seu povo. O chamado partiu de Deus para a vida de Abraão. A obra da aliança é sempre de quem? De Deus. O que é que nós temos que fazer? Assim como Abraão também teve que fazer? Obedecer. Adão teve que obedecer, Noé teve que obedecer, Abraão teve que obedecer, obediência, mas a aliança de Deus. Mesmo no meio da desobediência, Deus não deixou de cumprir a aliança. Ele continuou cumprindo. Voltando para Gênesis capítulo 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Olha aqui a obediência de Abraão à aliança. E Ló foi com ele. Olha aqui a desobediência de Abraão. Nós vemos aqui a obediência do servo Abraão, mas mostra aqui também a humanidade de Abraão. Carregou um pendente com ele, né? Carregou uma mala. Desculpa falar esse termo. Levou Ló. Sai da tua parentela. Ele tinha que sair somente com a sua esposa e com aquilo que lhe pertencia. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Tá vendo aqui que ele passou por Harã? De Ur, ele foi até Harã. Bom. Sandra. Oi. O Ló era um baú, não era nem... É bem isso. Ló era um baú. Exatamente, uma mala, um baú. E não era para ele ter levado Ló. Certo, queridos? Então, Ló trouxe problemas para Abraão. Ok? Versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai. Ó, aqui ela ainda é Sarai. Tá? Depois ela passa a ser Sara. Sua mulher. E a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Vou ler até o versículo 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus, olha aqui, presta atenção, habitavam essa terra. Queridos, quando Abraão chegou na terra que Deus ia mostrar para ele, ele chegou até Canaã, ok? Que hoje Canaã é Israel, é o território de Israel. Quando ele chega ali, o que ele percebe? Ele vê que a terra é habitada pelos cananeus. Vocês se lembram que nós acabamos de ver ali atrás que Noé amaldiçoou a descendência de Cã através de Canaã? E qual foi a sentença da maldição? Suas terras passarão para a descendência de Sem. Olha aqui se cumprindo. Quando Abraão bota o pé em Canaã, literalmente, o que Deus está dizendo ali para Abraão? Eu vou tirar todos os cananeus daqui e a sua descendência vai tomar posse dessa terra. É lá atrás, tá? A maldição sobre Canaã que está se cumprindo aqui através de Abraão. Embora o próprio Abraão não tenha cumprido totalmente isso, né? Porque na verdade foi com Josué que essas terras foram conquistadas, mas Abraão tomou posse colocando seus pés na terra, né? Bom, queridos, Deus é quem dá a terra de Canaã a Abraão e a sua descendência. Por quê? Porque toda a criação pertence a Deus. E Abraão tem atitude de adoração, de um adorador. Sabe o que Abraão faz? Ele faz um altar para Deus. Olha o versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aqui mais uma vez a atitude de Abraão em obedecer, em ser um adorador de Deus dentro dessa aliança que Deus tinha com ele e com a sua descendência. Bom, queridos, vamos avançar um pouquinho aí. Vamos agora para Gênesis capítulo 13. Só quero lembrar o seguinte, que no momento que Abraão bota os seus pés em Canaã, eu não vou ler isso, que não vem ao caso,
o que a palavra vai dizer ali, a partir do versículo 10 do capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que havia fome na terra de Canaã, por causa de uma seca que estava acontecendo ali. Então, pera lá, Abraão faz uma aliança, Deus faz uma aliança com Abraão, certo? Promete a ele que iria abençoá-lo, iria lhe dar um filho de um homem já idoso e uma mulher estéril, né? Iria lhe dar as terras de Canaã, a posse dessa terra, e abençoar todas as nações da terra. Quando Abraão recebeu, coloque-se no lugar dele, esta promessa de aliança, Deus fez uma aliança comigo, a aliança de Noé está chegando até a mim. O que Abraão pensou? Que maravilha, tudo se cumpriu. Só que a Bíblia vai dizer que quando ele bota o pé em Canaã, há fome naquela terra. Queridos, o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, a promessa do Senhor sobre nós, a aliança de Deus sobre nós, ela não exclui nós passarmos por provações, problemas e por necessidades, ok? Ele teve que ir para o Egito, ele desviou o caminho e foi para o Egito, porque havia fome ali, né? Então, agora a gente vai para o capítulo 13. Lá no capítulo 13, queridos, nós vemos o quê? Que Abraão e Ló se separam. Por quê? Porque Abraão era muitíssimo cheio de posses. Eu vou usar o termo, né? Que a gente usa aí no popular. Ele era extremamente rico, tinha muitas posses, ok? Mas Ló também começou a adquirir posses. Então, o que começou a acontecer? Começou a ter briga. É lógico que começou a ter briga. Deus mandou ele sair da parentela. E aí, o que acontece? Abraão, como servo do Senhor, deixa Ló escolher para que lado ele quer ir dentro de Canaã. Por que Abraão deixa Ló escolher? Queridos, eu fico me perguntando, quando eu estava preparando esse estudo, eu pensei que se fosse eu no lugar de Abraão, do jeito que eu sou sanguínea, eu ia falar, não, eu escolho, depois você fica com o resto. Não, eu, humanamente, faria isso. Porque eu falasse assim para Ló, eu sou o descendente da aliança de Deus. Mas é justamente porque Abraão estava dentro de uma aliança com Deus, a confiança de Abraão em Deus era tanta, que ele sabia que Deus ia dar toda aquela terra para ele. Então ele deixou Ló escolher. E a gente sabe através da história, então, aí do capítulo 13, que Ló escolheu as terras de Sodoma e Gomorra. Vai vendo, né? Bom, agora vamos para capítulo 13, versículo 14. Depois que Ló foi embora, olha lá o versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Sabe o que é isso aqui no original? No original é assim, ó, Abraão, olha, norte, sul, leste, oeste, olha, até onde os seus olhos não podem mais ver, até o horizonte, eu darei a tua descendência. É isso que Deus está dizendo aqui para Abraão. O que Deus está falando? Ele está reafirmando a aliança, ok? Ele está reafirmando a aliança. Porque toda essa terra, versículo 15, que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Versículo 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre. Aqui, vai continuar lá no capítulo 15, né? Que estão junto a Hebron. E levantou ali, o quê? Um altar ao Senhor. Novamente está aqui Abraão oferecendo o quê? Sacrifício de louvor, de adoração. Levantando um altar. Queridos, a gente vê aqui que Deus, ele já progrediu um pouco mais na revelação que ele faz a Abraão. Ele diz para Abraão o seguinte, olha, note que tudo isso aqui eu vou te dar, a tua descendência. Mas ele fala assim, ó, farei da tua descendência como o pó da terra.
Por mais que Abraão pudesse, naquele momento, pensar, imaginar na sua cabeça que a descendência dele seria como o pó da terra. O que seria como o pó da terra? Como os grãos, tá? Da terra, os grãos de areia, os grãos mesmo que estão sobre o solo, os grãos de solo. Por mais que Abraão pudesse imaginar isso, jamais uma descendência vinda dele, biologicamente falando, seria como o pó da terra. Essa descendência como o pó da terra, Deus vai refazer isso aí. E lá no capítulo 15, Deus cita uma outra coisa. Capítulo 15, versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. O que Deus está dizendo aqui para Abraão, queridos? Que a nação de Israel seria tão numerosa como o pó da terra e as estrelas do céu? Não. Ele está dizendo que todos aqueles que serão salvos através dos séculos por Jesus serão como o pó da terra. É isso que Deus está dizendo. Deus não está mirando a nação de Israel, a descendência biológica dele. Deus está mostrando a Abraão que através dele muitos, inumeráveis pessoas através de todas as nações seriam salvos pela aliança que Deus está o quê? Fazendo com Abraão. Esse é o sentido real desta aliança, queridos. Por isso que é uma aliança progressiva. Ela vai cada vez mais se revelando naquilo que Deus tem. Queridos, vamos para um texto aqui que é Hebreus 11. Hebreus 11, eu vou ler dos versículos 8 a 12. Diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás já amortecido, ou seja, avançado em idade, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Outra coisa que a Bíblia está dizendo aqui, que Deus revelou a Abraão. Abraão aguardava o quê? Não era só a terra de Canaã. Abraão aguardava a cidade celestial. Quando Deus faz essa aliança com Abraão, ele está dizendo: olha, eu vou te abençoar, você terá um herdeiro, virá uma nação, todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Porque, Abraão, você terá uma cidade celestial. O cumprimento final da minha aliança é na glória, e você receberá o teu galardão na glória. É isso que Deus está dizendo. Mais um texto aqui, Apocalipse 7, tudo isso para corroborar que a aliança de Deus com Abraão, ela se cumpre, ela vem aqui para o Novo Testamento, Apocalipse 7, olha aqui o cumprimento da aliança, o cumprimento final, versículos de 9 a 10. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, olha aqui, queridos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Olha o cumprimento aqui, da aliança de Deus, lá com Noé, passando por quem? Com Adão, passando por Noé, chegando a Abraão e vindo até o quê? A consumação dos séculos. Então, queridos, finalizando, eu vou finalizar porque não dá tempo de nós irmos para o capítulo 15, tá? O capítulo 15 é onde Deus sela a aliança com Abraão, vai ser na próxima aula. E ele dá um sinal visível dessa aliança com Abraão. Finalizando então, queridos,
essa aliança de Deus agora está mais específica. Abraão está vislumbrando algo que Adão e Noé ainda não estavam enxergando. Deus está o quê? Deus está revelando progressivamente os termos e as promessas da sua aliança. E nós estamos inseridos nessa aliança. Quero fechar dizendo essa palavra. Nós que estamos aqui hoje, estamos dentro desta aliança. A aliança está caminhando com a gente, tá? Até onde? Até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir ao pastor Sidney para fazer essa oração. Amém, vamos orar, irmãos. Pai, te adoramos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de aliança, como temos aprendido. E a aliança que o Senhor faz conosco, ela gera, ó Deus, naquele que crê, uma firme esperança, Senhor. A esperança de que nós temos uma pátria, e essa pátria não é daqui. Amém. E nós estamos, muitas vezes, tão apegados aqui, Senhor, à nossa realidade humana, que ficamos, às vezes, até confusos, Senhor. Sabemos que esse apego a Deus, existem situações emocionais, relacionais. É claro, Senhor, que queremos o bem da família, temos laços de sangue, pensamos em tanta coisa, Senhor. Pensamos em recursos, em sustento, olhamos a situação em nosso derredor. Mas não foi diferente no passado, Senhor. Porque com certeza Abraão teve razões de sobra humanamente, Senhor, para olhar em seu derredor e não ver um panorama humanamente, Senhor, que poderia melhorar. Por isso, Senhor, certamente, é somente as promessas do Senhor que podem levar o coração de um crente verdadeiro, de um cristão que ama a volta do Senhor, que tem compromisso de fé, de testemunho, e que certamente sabe que só o teu perdão diariamente, o teu amor, a tua graça que nos sustenta, é que pode nos levar a essa convicção de fé. Tua palavra, obrigado, Senhor, porque as promessas do Senhor são irrevogáveis. Elas se cumprem, Senhor. E temos convicção de que somente aqueles que buscam essa realidade da comunhão contigo que podem ver as promessas serem cumpridas. As pessoas estão alheias a isso. Grande maioria. Não sabem isso. Mas essa aliança o Senhor continua com os teus filhos. E o Senhor vai executando na humanidade, nesse planeta que vivemos. E tantas coisas, ó Deus, que vemos nas manchetes dos jornais, dos sites de notícia, enfim, em todos os lugares. De alguma maneira, Senhor, com os olhos de fé, nós vemos que as promessas estão sendo cumpridas. Para o bem e para o mal também. Porque cremos que o Senhor é um Deus de justiça e sabe como lidar com todos nós. Obrigado porque é a tua casa, Senhor. O Senhor começa a fazer esse trabalho pela casa do Senhor. Nós estamos aqui prontos, ó Deus, ou pelo menos nos aprontando, nos preparando para esse encontro. Enquanto isso, estamos aqui. Tem misericórdia de nós. De maneira muito especial, Senhor, queremos nessa manhã te agradecer pela aula que temos, pela tua palavra, pela vida da Sandra, por todos os irmãos amigos que estão conectados nessa escola dominical. E esperamos em ti, Senhor, na nossa querida irmã Carminha, Senhor, Maria do Carmo. Rogamos, ó Deus, em unidade de oração, que todos nós possamos estarmos unidos em oração, clamando pela vida da tua filha, membro da igreja e que está entubada, Senhor, lá no hospital do Campinho. Ó Deus amado, encontra esse organismo, que o seu organismo possa realmente continuar reagindo. Tu sabes, ó Deus, existem as estatísticas, Pai, mas nós não queremos ser presos às estatísticas, queremos ser a promessa do Senhor. Porque aconteça o que acontecer, Senhor, nós somos do Senhor. Cuida da Carminha, cuida da Michele, do Gustavo, Senhor. Pai, põe tuas mãos sobre todos eles. Nos solidarizamos e estamos juntos nesse propósito. Fica conosco, receba a nossa gratidão. E obrigado por teu grande amor, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos encerrando, mas antes de nós sairmos da aula, deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês, a título de curiosidade, tá? Acho que vocês vão gostar de ouvir isso. Um minutinho eu falo. Para quem muitas vezes acha ou questiona a gente, que tem coisa na Bíblia que é conto da carochinha, que é lenda, né?
tem umas coisas absurdas na Bíblia? Queridos, a Bíblia está acontecendo nos dias de hoje. Vai lá no noticiário, tá? Procura lá, Michael, um homem no dia 10 agora, sexta-feira, lá nos Estados Unidos, no estado do Massachusetts, ele estava mergulhando no oceano, porque ele é um pescador de lagostas, ele estava a 15 metros de profundidade, quando uma baleia jubarte literalmente engoliu esse homem. Ela engoliu ele, irmãos. Tá? Então, vai lá procurar isso aí. Ele conta essa história de que ela abocanhou ele, quando ele se viu, ele estava dentro do peixe, dentro da baleia, dentro da boca dessa baleia, e ela fez o quê? Ela emergiu. Quando ela veio para cima, que elas costumam dar aqueles saltos, ela fez o quê? Ela cuspiu ele. Literalmente. É como se fosse regurgitar. Isso. Exatamente, irmãos. Então, isso aí é para vocês verem que a história de Jonas, ela é real, queridos. É só para falar para vocês que a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela é verdadeira, ela é real, ela se cumpriu e ela se cumpre. Quem achava que era impossível um peixe engolir um homem, essa semana nós tivemos o quê? Um relato disso. Certo, queridos? É só para vocês entenderem isso, que às vezes as pessoas perguntam para nós, vocês acreditam nisso? Claro que sim, porque a Bíblia é real e verdadeira. Amém? Deus abençoe.